Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Kabbalah na Prática, inspiração semanal. O seu momento da semana para descobrir os maiores segredos da sabedoria milenar da Kabbalah para criar uma vida feliz de verdade. Hoje no nosso encontro a gente vai falar sobre três passos para você fortalecer a sua autoconfiança hoje mesmo. Hoje mesmo, você vai sair da live podendo praticar esses três passos. Eu espero muito que vocês gostem, porque a gente tá numa paraxá, ou seja, na energia de uma semana muito especial. Deixa eu colocar aqui o tema só da nossa live para quem estiver chegando. A gente vai falar sobre a paraxá Tetzaveh. Tetzaveh é o nome da paraxá da semana. A gente vai falar sobre três passos. Três passos. Passos para fortalecer a sua autoconfiança. Gente, tá difícil escrever, hein? Hoje mesmo. Tô errando tudo, gente. Socorro, peraí. Hoje mesmo. Não mesmo. Calma. A gente vai chegar lá. Pronto, agora sim. É que tá curtinho, né, o tema da nossa live de hoje. Super curto, poucas palavras, né? Kabbalah Tetzaveh, 3 passos para fortalecer a sua autoconfiança hoje mesmo. Então, se você precisa disso, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Espero que a live de hoje traga luz para a nossa consciência e força para a gente poder realmente trazer maior autoconfiança na nossa vida. A gente vai começar falando sobre a Paraxá. Eu peguei aqui um livro que é basicamente a Bíblia cabalística, para que a gente possa aprofundar o nosso estudo, o nosso entendimento sobre a energia dessa semana. A primeira coisa importante da gente saber é que então nós estamos no livro de Êxodos e a gente está na Paraxá Tetzaveh. Tetzaveh fala sobre algumas coisas. A gente, na semana passada, estava falando sobre a construção do tabernáculo e parece que Tetzaveh, ela é meio que uma continuação. Você vai lendo a energia, os ensinamentos da Paraxá da semana passada, por exemplo, a gente estava falando sobre o templo, construção do templo. O que é essa construção do templo? O que isso significa? Então, basicamente, gente, quando nós falamos e a gente lê na Bíblia falando sobre um templo, o Mishkan, que é o templo sagrado, ou Beit HaMikdash, tem algumas expressões para falar sobre esse templo na Bíblia, direto do hebraico, né? Quando a gente fala de Kabbalah, nós estamos estudando sempre o texto original em hebraico, e aí a gente vai revelando os segredos que os cabalistas compartilham com a gente há milhares de anos para que a gente possa entender esse texto de uma forma mais profunda. Então, primeiro é importante a gente entender juntos aqui que a sabedoria da Kabbalah, ela é uma sabedoria transmitida oralmente há milhares de anos. Isso significa que para eu estar aqui hoje compartilhando esses conhecimentos com você, eu precisei receber esses ensinamentos de cabalistas que vieram antes de mim. É assim como a Kabbalah é transmitida, esta é a forma da gente estudar. Do mesmo jeito que eu vou buscando, mas eu tenho os meus mestres, eu tenho os meus professores que tiveram uma clareza em relação aos conhecimentos e não sozinhos também, eles receberam essa clareza de outros mestres. Então ela é uma sabedoria muito mística mesmo, no sentido de que tem muitas coisas nas entrelinhas dos textos que, se você não entende essa essência, você pode, como muitas pessoas já fizeram isso, infelizmente, interpretar a Bíblia de uma maneira muito simples, literal e às vezes até equivocada. O que faz com que a gente tenha uma série de divergências entre religiões ou pessoas que pensam de formas diferentes, ou até mesmo dentro da mesma religião, gente. Tantas pessoas ficam discutindo por conta do mesmo texto. Não, porque é isso, não, porque é aquilo, não, porque é aquilo outro. Então, o nosso aprofundamento em relação à Kabbalah é importante de a gente entender
que, primeiro que conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, certos entendimentos vão sendo revelados pra gente. Isso é incrível da Kabbalah. Eu ouço, ou estudo, ou leio textos de cabalistas que eu já li antes e eu tenho um entendimento diferente hoje em dia, porque eu também não sou a mesma pessoa. E isso também vai acontecer com vocês, né? No ano passado a gente já teve aqui a live do Inspiração Semanal falando sobre essa paraxá. Só que eu peguei um viés completamente diferente. E nesse ano eu tive uma nova revelação sobre o que esse texto tem para compartilhar com a gente. E eu ouvi dos meus professores coisas de uma nova maneira. Então isso também acontece com vocês, provavelmente. Talvez você não se lembra como foi a tua reação a Tetzaveh do ano passado. Mas, se você buscou cada vez mais olhar para dentro, se transformar, evoluir, amadurecer, muito provavelmente o seu entendimento vai ser diferente. Hoje você vai ter uma inspiração nova. Então, gente, nós estamos agora nessa paraxá que fala ainda sobre a construção do templo sagrado. Toda vez que nós falamos de templo, nós estamos falando desse espaço para que o Criador possa habitar dentro de nós. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é como criar esse espaço para que o Criador possa habitar dentro de nós. Nessa paraxá, a gente começa o texto literal, né, da Torá, da Bíblia, falando basicamente, eu vou comandar que os israelitas peguem para você um óleo puro, óleo, na verdade é azeite, sabe aquele azeite prensado a frio? Então, eu vou comandar que você pegue, que os israelitas peguem o azeite mais puro que tem, prensado a frio, são as primeiras gotas, ou seja, são as gotas mais puras mesmo desse azeite. E esse é o azeite que vocês vão usar para manter uma chama constantemente acesa no templo sagrado. Aonde? Na menorá. A menorá é um candelabro com 7 lugares para colocar a chama da vela. Então eu vou comandar, e aí o Criador fala para Moisés, inclusive de uma maneira estranha, porque o Criador sempre menciona o nome de Moisés, mas na paraxá dessa semana, na energia dessa semana, o Criador não fala o nome de Moisés. Tipo, desde que Moisés nasceu, o Criador tá sempre mencionando o nome dele na história, né, literal da Torá. E aí, nessa semana, pela primeira vez, ele fala, eu vou comandar que os israelitas peguem para você. Ele não menciona o nome de Moisés. Normalmente ele fala, né, vai da Be Adonai El Moshe Lemor, que significa, então o Criador falou com Moisés e disse. Entendeu? Ele tá sempre, Moisés, ele tá sempre falando sobre ele, mas nessa semana ele não fala. Então a gente quer unir alguns pontos aqui. Então a paraxá fala sobre isso, sobre essa chama eterna que tem que ficar dentro do templo, o tempo inteiro ali queimando. E aí tá escrito que Arão e seus filhos, eles precisam manter as chamas constantemente queimando perante o Criador, da noite até amanhã, ou seja, você vai acender uma chama, ela tem que passar a noite inteira acesa. E esse é um decreto que deve ser passado de geração para geração. E aí vamos começar a entender, então, o que os cabalistas falam para nós que pode ajudar a gente a evoluir espiritualmente, fortalecer a nossa autoconfiança, a gente já vai chegar nisso, né? Mas o que os cabalistas trazem pra gente para ajudar a gente a entender a paraxá, a energia dessa semana, qual que é a consciência, né? Então, para quem tá aqui chegando agora, para quem tá começando a participar do Inspiração Semanal, toda semana, no comecinho da semana, a gente estuda a energia disponível para nós.
E através da sabedoria espiritual, através dessa sabedoria que os cabalistas compartilham com a gente, que foi passado de mestre para aluno há milhares de anos, o que acontece? A gente vai fazendo uma relação dessa sabedoria com a nossa vida. Então, toda semana tem uma energia em potencial, só que essa energia em potencial, ela não está revelada. O nosso trabalho, o nosso empenho mesmo, é literalmente a gente buscar, através dos conhecimentos dos cabalistas, revelar qual é o segredo e qual é a luz que eu preciso nessa semana. Porque assim, a energia é que nem eletricidade. A consciência, a sabedoria, ela tá sempre disponível. A eletricidade, aqui na minha casa, por exemplo, ela tá disponível. Mas, se eu não fizer a minha parte, se eu não fizer o meu esforço, o meu empenho de pegar o meu telefone, pegar o meu carregador, colocar na tomada, então a luz, ela vai continuar não me beneficiando. A energia, a eletricidade não vai me beneficiar. E o mesmo acontece com a sabedoria espiritual. Ela tá aqui, permeando tudo que existe. Tem muita sabedoria espiritual em tudo que existe nesse mundo. Mas se a gente não busca a sabedoria espiritual nas coisas que a gente está passando, essa sabedoria ela fica oculta. Ela não se revela na nossa vida. Então a nossa vida continua caótica. Porque o que é, e a Karen Berg, que é a minha professora, falou sempre isso pra mim, e pra todos, na verdade, ela sempre vivia dizendo isso, que o que é basicamente a escuridão? O que é escuridão? Escuridão é falta de luz. Só isso. Então você tá num quarto escuro. Se você acende a luz nesse quarto escuro, o que acontece com a escuridão? Ela vai embora. Mas quando a gente tá no quarto escuro e a gente acende a luz, normalmente o que vai acontecer se você tava nessa escuridão? Você vai começar a ver tudo que tinha naquele quarto, que até então você não via. Algumas coisas que estão nesse quarto você vai adorar, e outras podem ser uma série de coisas que você vai precisar jogar fora. Então, o que costuma acontecer com as pessoas? Quando elas se deparam com a sabedoria espiritual, a primeira coisa é que a gente tem um gosto. O Rav Shlag fala isso, que é um outro grande cabalista, né? Ele diz, taste and see that the creator is good. Ou seja, prove e veja que o Criador é bom. Você precisa experimentar, e no momento que você experimenta a sua espiritualidade, você sente aquele gosto que ele não é compreensível em palavras. No momento que você tem uma revelação, uma conexão espiritual, no momento que você tem uma clareza, uma intuição, uma revelação na sua vida, o que acontece? Você não consegue explicar. E o Rav Shlag, inclusive, fala disso. Ele fala, se você prova uma maçã e eu provo uma maçã, eu vou experimentar o sabor dessa maçã e eu posso até tentar te explicar o sabor que eu tô sentindo e você vai tentar me explicar o sabor que você sente, mas o gosto sempre vai ser um segredo. Por mais que a gente possa descrever e falar o que é a maçã, como eu vou saber que o gosto que eu sinto é idêntico ao gosto que você sente? Eu não tenho como saber isso. A gente supõe, a gente descreve pra gente tentar se entender, pra gente poder criar uma conexão entre o que eu tô percebendo e o que você tá percebendo, mas nós temos a nossa conexão individual. O nome disso é revelação. O nome disso, gente, é revelação. A revelação, ela é exclusivamente sua. A sua conexão com o Criador, ela não pode ser percebida por mim, por mais ninguém. Só você vai conseguir ter essa sensação. Então, a gente tá aqui falando, né, que o que acontece é que quando você prova da sua espiritualidade, você ganha uma clareza que ela é só sua. Ela não é explicável, mas ela é a tua relação íntima com a tua espiritualidade, com o Criador, com Deus, com a sua alma. E a gente tá falando disso por quê? Porque todos nós, cada um que tá aqui, vai receber revelações de acordo com a abertura que a gente tem no nosso coração. A Kabbalah chega no nosso coração, eu falo isso muito para os meus alunos nos cursos. A Kabbalah chega no teu coração de acordo com o espaço que você cria para ela. A sabedoria divina, ela vai tocar o teu coração, ela vai preencher o teu coração, ela vai te trazer respostas de acordo com o espaço que você cria para ela. E por que é importante você saber disso? Porque muitas vezes você não está criando espaço e as respostas não vão chegar. E aí, mas como é que eu crio o espaço? Para a gente criar o espaço para o Criador, nós precisamos nos esvaziar.
Do mesmo jeito que quando você tá num quarto escuro e você acende a luz, você começa a enxergar, você precisou acender a luz. E aí você vai começar a perceber que nesse quarto que estava escuro, que antes você não via nada, tem um monte de coisa que você não gosta. Tem um monte de coisa que você precisa jogar fora, tem coisa que você precisa limpar, tem coisa que você precisa olhar com cuidado, com carinho, para poder trabalhar, para poder dar um destino para isso. E o mesmo acontece quando a gente começa a buscar a nossa espiritualidade. A gente vai encontrar luz, mas a luz vai mostrar para você também o que precisa de um novo direcionamento. O que é que precisa ser transformado? O que é que precisa ser liberado? O que é que precisa ser curado dentro de você? E é nessa hora que muitas pessoas vão embora da espiritualidade. Porque tá difícil, aí elas pensam, ah não, mas a verdade é que eu achava que o caminho espiritual ele era para ser muito mais leve. Ué, o caminho espiritual deveria ser, se eu rezo todo dia já tá bom, né? Se eu vou na missa, na sinagoga, no templo, se eu vou no centro, sei lá, tipo, tá bom. Não tá. Não tá. Ali é onde começa o trabalho. Mais importante do que as palavras que estão ali saindo da tua boca quando você tá rezando é quem você tá se tornando ao rezar. Entende? Tem gente que reza, tem gente que vai, tira assim, horas do dia, ou pelo menos um tempo do dia pra rezar, sai da reza e tá lá com intolerância, tá olhando para as pessoas com preconceito, tá falando mal dos caminhos de outras pessoas, entende? Isso, gente, eu já vi com pessoas de todos os caminhos religiosos, para quem acredita, quem não acredita. Então, o caminho espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual, ele demanda um compromisso que muitas pessoas não estão dispostas a fazer, mas depois elas reclamam que a vida delas não tá boa. Agora, se você não olhar para dentro, você não se transformar, você não vai ter revelação. Para que a gente possa ter essa revelação do Criador, nós precisamos criar o espaço para que o Criador entre e permaneça na nossa vida. Isso significa que isso é o nosso templo sagrado. O templo sagrado ele não é físico. O templo sagrado é esse espaço que você vai criar para que o Criador possa se comunicar com você e permanecer na sua vida. E rezar, só rezar, ou dizer que você é da religião X, Y ou Z, não é suficiente. Não é suficiente. O que é suficiente, então? É a sua transformação. É você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. É você agir com maior tolerância, com maior amor, quando você encontra uma pessoa que pensa diferente de você. É você respeitar as dificuldades dos outros. E às vezes as dificuldades dos outros são difíceis da gente conceber. Porque sim, é verdade que tem certas coisas que você vai pensar diferente dos outros. E vão ter momentos que você vai ficar chocado. Eu fico, você também, eu tenho certeza. A gente vê coisas e a gente fica chocados com certas atitudes de outras pessoas, com certas situações. E aí o que a gente tem que fazer? Praticar nossa espiritualidade. Porque é muito bonito a gente falar que nós somos seres espirituais ou seres religiosos ou o que quer que seja, e a gente olhar para certas situações e a gente não agir condizente com o que a gente fala que a gente é. Essa é a hora mais desafiadora, pessoal. Essa é a hora mais desafiadora. A gente tá falando aqui de criar um espaço, e aí por que, né, que certas coisas são tão difíceis para algumas pessoas? Porque se elas não criam esse espaço para o Criador habitar no coração delas e na vida delas, o que vai acontecer com elas? O que vai acontecer com elas? Elas podem rezar quantas vezes elas quiserem no mesmo dia. E ainda assim, os desafios vão ficar cada vez mais intensos, porque a vida é sobre transformar, é sobre você se tornar uma pessoa melhor. E isso não importa qual a religião que você tenha. Não importa se você tem ou se você não tem religião, inclusive. É quem você está se tornando com a reza, com o estudo, indo no templo, indo na sinagoga, indo na igreja ou não indo em lugar nenhum. Entende? Não importa isso. O que importa aqui é o que nos une. E é por isso que eu falo nos meus estudos sempre com vocês, né? Nas minhas aulas, nos meus cursos. O que nos une é a espiritualidade. Então, eu gosto muito desse conceito e eu trago esse conceito da minha professora, Karen Berg, trago esse conceito do Rav Shlag, que é o conceito da espiritualidade global. Espiritualidade global,
O que é espiritualidade global? Você reza na língua que você reza, eu rezo na língua que eu rezo, você reza do seu jeito, eu rezo do meu, e ainda assim nós criamos esse espaço dentro do nosso coração para construir esse templo que o Criador vai habitar nele, não só através da reza, mas através das nossas atitudes, através de quem nós somos, através de como a gente age em relação aos outros. É sobre isso que a gente está falando, galera. É sobre isso. É sobre você ter o seu caminho, e esse caminho espiritual, ele é íntimo no teu coração. É engraçado que as pessoas têm essa curiosidade, às vezes elas inclusive me mandam mensagens e perguntam: Yael, qual é a sua religião? E eu nunca falo sobre isso. Porque a minha religião, ela é algo tão íntimo e as pessoas confundem. As pessoas confundem. Ah, mas então se a Yael tem essa religião e eu tenho outra religião e fulano tem outra religião, nós somos diferentes. Vamos deixar isso de lado? Isso não é o mais importante. O mais importante é a Kabbalah, que é a mesma coisa que dizer a espiritualidade. O mais importante é isso. Como eu rezo, que livro eu uso para rezar e etc. Gente, não importa. Não importa. O que importa aqui é quem nós estamos nos tornando. O que a Karen Berg me ensinou profundamente, que é esse conceito da espiritualidade global. A Karen é a minha grande mestra, é a minha luz, é aquilo que... Tudo que eu aprendi com a minha professora é o que eu tento passar para vocês da forma mais autêntica possível. Ela foi uma grande cabalista, né? Se hoje eu ensino Kabbalah é graças a tudo que eu aprendi com ela. E a última coisa que a Karen fez na vida dela foi levantar a bandeira de religião. E essa é a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Eu não levanto bandeira de religião. Eu posso ter o meu caminho, você tem o seu, eu posso talvez rezar de um jeito e você rezar de outro. Nada disso importa. A gente tá juntos aqui por causa, de novo, da Kabbalah, que é a espiritualidade. Essa espiritualidade é o que, por exemplo, uma aluna minha falou hoje. Eu troquei um áudio com uma aluna minha hoje e ela falou: nossa, Yael, eu fiz o teu curso e uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo é que eu me conectei, por exemplo, mais com Jesus. Eu não falo nada sobre Jesus nas aulas, porque a Kabbalah não fala sobre isso. Mas quando você se conecta com a tua alma, e se o teu caminho é X, Y ou Z, a tua alma vai te levar para aquele caminho que mais vai estar alinhado e te ajudar a crescer. Então entenda, o caminho dela foi completamente, se você parar para pensar, não lógico diretamente. Porque eu não ensino sobre isso nos cursos de Kabbalah, porque a Kabbalah não fala sobre isso. Mas esse era o caminho do coração e da alma dela. E eu falei, que incrível como eu amo a Kabbalah. Porque a Kabbalah vai conectar cada um com a sua alma e com o seu caminho dentro da estrutura do que faz sentido pra você. Isso conecta a gente com a espiritualidade global. Aí eu tenho certeza que eu tô continuando o caminho maravilhoso que eu peguei, que eu aprendi da Karen Berg. Quando eu tenho uma aluna que fala pra mim através da Kabbalah, eu descobri a minha conexão profunda com Jesus Cristo, por exemplo. E vocês vão falar, mas como assim? A Kabbalah não fala disso. Não fala. Vocês nunca vão me ouvir falando disso. Mas, pra mim, isso é a coisa mais linda que acontece quando eu tenho pessoas que estudam comigo que são judeus, que são católicos e cristãos, que não têm religião nenhuma. E cada um de vocês, através da Kabbalah, da espiritualidade, dos ensinamentos, se conectam mais com a essência divina de vocês. E eu me conecto com a minha essência divina mais profundamente. E no final das contas, não importa o nome da religião ou se você tem ou não uma religião. Esse conceito, para mim, é o mais importante. É o que me move, a espiritualidade global. Espiritualidade global não é todo mundo ser igual, não é todo mundo fazer tudo idêntico. Espiritualidade global é a gente poder ter esse amor, essa tolerância, esse respeito e esse amor mesmo pelas diferenças, pelos caminhos diferentes e falar, nossa, que maravilhoso! Uau! Ah, você é do partido X e eu sou do Y? Nossa, que incrível! Tudo bem, a gente é diferente. O que tem de incrível em você ser você? O que tem de incrível em eu ser eu? Então, gente, todo esse papo para vocês entenderem o seguinte, pra gente juntos compreender o seguinte, né? Que a gente tá nesse caminho juntos, caminhando essa estrada juntos, tá? Para que a gente possa construir esse templo sagrado, que a Paraxá dessa semana fala, da semana passada fala, nós precisamos criar um espaço para que o Criador, para que a luz possa habitar. Esse espaço, ele vai ser único no caminho de cada um. Para que a gente tenha esse espaço,
do templo sagrado para que o nosso candelabro fique aceso constantemente, como tá falando na Paraxá dessa semana. Que nós precisamos acender essa luz, pegar o azeite mais puro e acender o candelabro, que precisa estar aceso constantemente, eternamente, não pode apagar. E isso precisa ser levado de geração em geração. De noite e de dia, esse candelabro tem que estar sempre aceso. E ele só fica aceso com o óleo mais puro, com o azeite mais puro de oliva, das primeiras gotas, prensado a frio. Quantos detalhes sobre o que a gente está falando, nós? Gente, do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando sobre nós criarmos um lugar puro no nosso coração. E esse lugar puro no nosso coração, no final das contas, gente, é sobre você conectar com o caminho do teu coração, da tua alma e saber tirar desse quarto que estava escuro, que a gente acendeu a luz através da sabedoria espiritual, através dos conhecimentos da Kabbalah, por exemplo. E aí você, lembra que eu falei? Você acendeu o quarto estava todo escuro, agora ele tem luz. E você vê que tá tudo sujo, tá uma bagunça dentro. O que você tem que fazer? Você vai precisar arrumar, vai precisar limpar, vai precisar jogar fora coisa, vai precisar pôr no armário, você vai precisar se organizar internamente. E esse trabalho de se organizar internamente é o que ajuda a gente a purificar o nosso coração. Se nós não estamos no nosso coração nesse lugar puro, e a gente pode, assim, estar em lugares não puros em vários momentos no nosso dia, num único dia. Se eu começo a nutrir pensamentos negativos, eu começo a deixar o meu coração não puro. Se eu começo a julgar uma pessoa e criticar uma pessoa, e às vezes é desafiador, porque como eu falei, às vezes a gente tem pessoas que pensam diferente da gente, a gente pensa diferente delas, certo? E aí? Se eu começar a julgar essa pessoa na minha mente, meu coração não vai estar puro. Se eu começar a pensar mal de mim mesmo e ficar me colocando pra baixo, meu coração não vai estar puro. Se eu começar a ficar com raiva e nutrir isso, meu coração não vai ficar puro. Ou seja, o nosso coração, ele precisa ser purificado constantemente. De noite e de dia, como o candelabro que precisa estar aceso de noite e de dia. O que isso significa? Significa que nós precisamos purificar o nosso coração nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Nos momentos de luz, a gente precisa expandir essa luz. E nos momentos escuros, nós precisamos acender a luz. Esse é o nosso trabalho. Como? Como assim é o nosso trabalho? Como é que se faz isso? Então, gente, é o seguinte. Pra gente desenvolver, pra gente estar nesse lugar puro no nosso coração, é aqui onde a gente entra nesses 3 passos para fortalecer a nossa autoconfiança. Essa autoconfiança que eu tô falando com vocês hoje, ela não é a autoconfiança do ego. Muitas vezes na nossa vida, a gente pode, quando você pensa, né, em autoconfiança, a gente pode pensar em uma pessoa que tá sempre com a cabeça aberta, cabeça erguida, né, com o peito estufado, a pessoa é forte, ela é segura de si. Mas a verdade é que nem todo mundo que é forte, seguro de si, com a cabeça levantada e etc, com o peito aberto, nem sempre essa pessoa é autoconfiante. Algumas pessoas precisam colocar tanta banca porque elas têm pouca confiança. Elas precisam mostrar muito, dizer o que fazem, dizer o que são, dizer uma série de coisas ou mostrar uma série de coisas, mas por quê? Porque falta ali no coração delas esse templo, esse lugar dentro delas, no coração delas, que está puro e que está preenchido com a luz do Criador. Para que o Criador habite o nosso coração ele precisa constantemente passar por esse processo de purificação. E aí a grande questão é o que vai ajudar você a purificar o teu coração? O que vai ajudar você a encontrar esse lugar de autoconfiança da tua alma, não do ego? Porque é disso que a gente está falando. Para a gente encontrar esse lugar, eu vou falar com vocês sobre 3 passos. São 3 coisas para ajudar a gente a entrar nesse estado puro no nosso coração, para que o Criador habite o nosso coração e para que a luz do candelabro, do nosso templo sagrado, que é o nosso coração, esteja constantemente aceso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se lembrar que a nossa alma é perfeita e ilimitada. A verdade é que para onde quer que a gente olhe hoje em dia, o mundo inteiro está constantemente falando pra gente, através de anúncios, das mídias sociais, televisão, internet, rodas de amigos. Constantemente
a gente está recebendo informações de coisas que nós não temos e que a gente precisa para que então a gente tenha uma aparência melhor, para que nós sejamos mais inteligentes, para que nós sejamos mais bem-sucedidos, para que a gente seja mais feliz. Então, é só você comprar esse produto, ou você tomar essa pílula, ou você comprar essa roupa, ou você fazer mais esse curso. E a gente recebe um bombardeio de coisas do mundo querendo preencher a gente, querendo preencher o nosso recipiente, para que a gente fique tão cheio de uma série de coisas insignificantes e a gente não tenha tempo para preencher o nosso recipiente, para a gente criar esse espaço, para preencher o nosso templo com o que realmente importa. O tempo passa, as pessoas vão chegando na nossa vida, as pessoas vão indo embora, sabe? A gente tem uma série de coisas, cada vez a gente acha que a gente precisa de mais, e aí a gente precisa daquela viagem, agora a gente precisa daquele celular, agora eu preciso daquele computador, e agora eu preciso de não sei o quê. E a gente tá o tempo inteiro se preenchendo de tanta coisa que não sobra espaço para você se preencher de você. Vocês estão pegando isso? Vocês estão pegando isso? A energia dessa semana fala claramente pra gente criar pra gente acender essa luz na nossa vida, essa luz constante. Nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar todos os dias, a sua alma é perfeita e ilimitada. Não, você não precisa do próximo batom, da próxima viagem, do próximo carro, da próxima promoção. Você não precisa de nada disso para você se tornar mais preenchido e nem mais inteiro. Você já é inteiro. Essa mensagem é uma das grandes mentiras que o nosso querido oponente interno tá falando sempre pra gente. Você não precisa de nada mais pra preencher qualquer vazio que você tenha, porque a verdade é que você não tá vazio. Você nunca esteve vazio. Você já tem tudo que você precisa. O que você precisa é só sabedoria espiritual para você lembrar quem você é. Porque você não tá quebrado, você não tá vazio, não te falta nada. Não falta. Só que a gente aprendeu com a nossa sociedade que falta, que precisa, que a gente precisa de mais coisas, que a gente precisa de mais para preencher algo. E não, a nossa alma é simplesmente ilimitada. Então você não precisa adquirir mais coisas, você não precisa adquirir mais bondade, por exemplo. Ela já está dentro de você. Você não precisa adquirir mais generosidade, ela já está dentro de você. Você não precisa adquirir mais prosperidade, ela já está dentro de você. Você não precisa adquirir mais amor, ele já está dentro de você. Essa é a maior mentira que a sociedade contou pra gente. E a mentira que mais afasta a gente e mais preenche o nosso próprio templo com um monte de coisa que só ocupa espaço e que afasta a gente da nossa verdade. Até mesmo sabedoria, gente, eu vou dizer pra vocês, tá? Até mesmo a sabedoria. Você não precisa adquirir sabedoria. Você precisa se lembrar da sabedoria da sua alma. E eu acabei de falar pra vocês, né? Você precisa de mais isso, mais aquilo, precisa de mais um curso. O que eu vou falar pra vocês aqui, gente, é o seguinte, eu acredito plenamente nisso, tá? Nós vamos ter um curso. Acabei de falar, né? Você não precisa de mais um curso. A verdade mesmo, gente, é que a gente tem toda a sabedoria dentro da gente. Agora, se você quer se lembrar dessa sabedoria, a sabedoria da tua alma, a sabedoria do teu coração, você pode sim vir fazer o curso presencial aqui em São Paulo, que vai ser o KPDE, Kabbalah na Prática, Despertar Espiritual, que a gente vai ter uma imersão no final de semana, tá? E essa imersão tem como objetivo ajudar você a se reconectar com a tua essência, se lembrar quem você é, tá? Você precisa do KPDE para mudar a sua vida? Sinceramente, não. Você não precisa. Mas o que eu posso falar pra você é que eu, por exemplo, a minha vida foi completamente transformada no momento em que eu me lembrei quem eu era. No momento em que eu me lembrei a sabedoria da minha alma. E isso aconteceu quando eu fiz o meu primeiro curso de Kabbalah, aluna, há lá, 15 anos atrás, certo? E o mesmo acontece com inúmeros alunos que passam pelo curso Kabbalah na Prática, Despertar Espiritual, tá? Se você quiser fazer parte desse programa, manda mensagem ou vai no link da minha bio ou me manda mensagem no final aqui da live, que eu vou responder vocês com o link com todas as informações. Vai ser sábado e domingo agora, tá? Dias 24 e 25 de fevereiro, aqui em São Paulo, no espaço da Urban Yoga, tá? Então, gente, você não precisa adquirir nada, você precisa se lembrar, você precisa se conectar de novo com a tua essência.
Então, ninguém vai poder te dar alguma coisa que você já não possui. Isso eu falo muito para os meus alunos, inclusive. Você não precisa, eu não tenho nada para dar para você que você já não tenha dentro de você. Eu não tenho. O que a gente faz quando a gente estuda e aprofunda nos ensinamentos da Kabbalah é literalmente essa lembrança. É a lembrança que eu tive ouvindo as aulas dos meus professores, aprendendo com eles e hoje estando aqui como professora há 10 anos ensinando isso para vocês. Mas assim, eu não tenho a menor audácia de pensar que eu tenho algo para dar para você que você não possui. Não é verdade isso. Você já tem tudo que você precisa. Então, é claro que a gente tem coisas que a gente precisa e quer talvez melhorar, que a gente quer mudar na nossa vida, né? Mas você pode fazer isso de uma forma que seja saudável para você, de uma forma que seja serena, que seja amorosa. Inclusive, esse é o caminho que eu acredito, né? Eu já vi muitas pessoas ensinando espiritualidade, impondo coisas, sabe, dogmáticas, tipo, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, este é o caminho, isso é errado, isso é pecado. Eu me coço quando eu escuto essas coisas, gente. Me dá alergia de ouvir essas coisas, porque esse caminho dogmático, ele não funciona mais. O estágio de alma que vocês estão aqui, eu sei disso porque vocês estão na minha live, e por ressonância a gente se conecta. Normalmente as pessoas que me acompanham aqui, elas não têm essa necessidade, elas não gostam de ficar nesses caminhos dogmáticos, sabe? Das pessoas falando que elas não podem fazer o que elas têm que fazer. Vocês estão buscando liberdade. E essa liberdade que eu amo, que a Kabbalah trouxe pra minha vida e que eu compartilho com vocês. Então a gente tá falando aqui, sim, a gente quer mudar, sim, a gente quer transformar. E sim, você pode fazer isso de uma maneira leve, amorosa. E isso não quer dizer que você nunca mais vai ter problema. Porque na verdade, mesmo a gente buscando um caminho leve e amoroso, às vezes nós não estamos prontos para esse caminho leve e amoroso. E infelizmente, nesses momentos que a gente não tá entendendo que a nossa alma é ilimitada, que a gente não tá conseguindo entender que a nossa alma é perfeita, nesses momentos a gente inconscientemente escolhe o caminho da dor. Ele também faz parte da nossa evolução e do nosso crescimento. Mas a gente quer evoluir para viver a vida menos sofrida, para ter menos momentos caóticos na vida. O caos vem e às vezes ele, se a gente tá ali alimentando o caos, ele vai ficar, entende? Eu mesma essa semana passada, eu passei por algumas situações que eu olhava e falei, meu, que caótico isso. Qual é o treino que a minha alma tá escolhendo passar, né? Que a minha alma tá querendo treinar com essa situação caótica? Eu passo pelas situações caóticas, claro, assim como vocês, né? A gente tá nesse caminho juntos. E aí, nas situações caóticas, o que a Kabbalah me ensinou a fazer é olhar para elas e entender que eu posso ou entrar na montanha-russa e deixar ela tomar conta das minhas emoções e entrar no caos, ou eu posso sentar do lado de fora, ver a montanha-russa, ver o carrinho subir, ver o carrinho descer, observar e manter o meu templo sagrado com a minha chama acesa. Às vezes parece impossível fazer isso, mas não é impossível. Não é impossível, principalmente quando a gente treina. O que a minha alma tá escolhendo treinar nessa situação caótica? É a tolerância, é o amor, é o respeito, é a misericórdia com a dificuldade das pessoas. Tá. Eu posso ficar aqui e sustentar esse amadurecimento. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu não tô falando sobre mim. Eu tô falando sobre nós. Porque as situações caóticas que eu passo na minha vida, ou agora essa semana fui eu, semana que vem é você, talvez essa semana você também esteja. E essas situações caóticas a gente pode viver elas sofrendo, ou se a gente tem espiritualidade, a gente pode viver elas sorrindo. Sorrindo. Porque nem tudo é tão difícil, nem tudo é tão importante assim, pra gente entregar toda a nossa paz para essas montanhas russas que aparecem na nossa vida. Então a primeira coisa que a gente precisa para fortalecer essa nossa autoconfiança é se lembrar que a nossa alma é perfeita e ilimitada.
E isso significa que a nossa alma já é perfeita e ilimitada. Ou seja, você não precisa de nada novo, você não precisa de ninguém te dando nada, você não precisa de absolutamente nada. Você já tem tudo que você precisa aí dentro de você. Agora, como é que a gente acessa isso, certo? Aí é outra página. A outra página que é através de você revelar essa sabedoria da tua alma, através de você ter ferramentas práticas que vão ajudar você a, no seu dia a dia, enfrentar situações e manter a sua chama acesa e manter o seu templo sagrado, manter o Criador residindo dentro de você. Isso a gente precisa de prática, isso a gente precisa de treino. Isso precisa, na hora que você tiver vontade de reclamar e falar mal de alguém, você fechar a boca e falar: Criador, pra que essa pessoa tá na minha vida? Qual é o aprendizado que ela tem pra trazer pra mim? Entre outras coisas que a gente precisa fazer. A gente aprende muito isso estudando os nossos cursos de Kabbalah juntos, tá? Segunda coisa que nós precisamos, então, segundo passo pra gente fortalecer a nossa autoconfiança hoje mesmo, é dar menos energia porque os outros pensam de você. Gente, isso aqui é um super prático, é um super treino também. Quanto mais energia, quanto mais pensamento, quanto mais preocupação a gente investe no que as outras pessoas estão pensando da gente, mais a gente vai apagando a chama do nosso coração. Porque não tem como você fazer aquilo que está alinhado com a tua essência divina, com a tua alma, e ao mesmo tempo você tá preocupado com uma pessoa que nem conhece você direito, o que a pessoa pensa de você. Entende? Não é sobre o que as pessoas pensam de nós. É sobre a gente encontrar, de novo, é sobre o templo sagrado mais uma vez. É a gente trabalhar esse lugar onde eu vou, sabe, abrindo mão de certos comportamentos limitantes, pequenos, sabe? Certos comportamentos, certas falas, certos pensamentos limitantes dentro de nós. E a gente vai abrindo mão disso, a gente vai abrindo mão disso, para que a gente esteja nesse lugar puro no nosso coração. E aí você vai conseguir ouvir as mensagens da tua alma para seguir em frente, independente do que as pessoas pensem. Independente. Tem pessoas que olham pra mim e não conhecem a Kabbalah e perguntam o que eu faço, e quando eu falo que eu ensino Kabbalah, as pessoas olham torto e falam assim: o que você faz? E não entendem nada. E tem gente que me julga por causa disso, tem gente que pode até fazer comentários que não necessariamente são muito legais a respeito disso, né? Nem sempre por mal, né? Às vezes por pura falta de conhecimento do que é Kabbalah. E, gente, e tá tudo bem, né? Quanto mais a gente sabe quem a gente é, o que faz sentido pra gente, os nossos motivos, a nossa missão, o nosso propósito, menos a gente se importa. A verdade é que quanto mais oposição existe numa coisa que você tem no teu coração, a clareza que você tem que fazer, maior oportunidade de luz você tem pra revelar. Eu vivo isso constantemente. Então, quanto mais a gente se importa, se preocupa e age baseado no que as pessoas pensam da gente, mais a gente vai apagando a nossa chama. A gente não quer fazer isso. Às vezes a gente se convence que a gente precisa se importar mesmo com o que as pessoas pensam, né? Que isso é uma forma de assumir maior responsabilidade na nossa vida. Eu preciso me importar com o que as pessoas pensam. Só que, na verdade, gente, é exatamente isso que muitas vezes é um perigo pra gente simplesmente ir colocando véus e mais camadas, porque enquanto você tá ali fazendo o que as pessoas acham legal, né? Tipo, essa pessoa tem esse cargo, essa pessoa tem essa quantidade de dinheiro, essa pessoa tem esse corpo, usa essa bolsa. Gente, dane-se a bolsa da Gucci, dane-se a bolsa da Chanel, dane-se o carro Audi do ano, dane-se. Você vai fazer isso só pros outros? Você quer mostrar alguma coisa pra alguém? Gente, você sabe a coisa mais legal? A coisa mais legal é o seguinte: não tem problema nenhum usar a bolsa de marca, ter o carro do ano e fazer as viagens mais caras do mundo. Não tem problema nenhum, pelo contrário, tá? O problema é quando você precisa dessas coisas pra você saber o teu valor. Aí tem problema. Tem problema porque, assim, você é muito mais do que uma bolsa da Gucci. Você é muito mais do que uma viagem para não sei aonde. No hotel 5 estrelas, você é muito mais do que isso. E, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda se sentem pouco ou menos porque elas não têm isso. Ou outras pessoas acham que são alguma coisa porque elas têm isso. E não é assim. Quando a gente fala do templo sagrado, e a Karen Berg dizia isso,
mais uma vez, nossa, eu tô trazendo um monte de coisa da Karen hoje, mas a Karen dizia isso. Se você, no momento que você chega no templo sagrado para rezar, deixa todas as suas bolsas de marca pro lado de fora. Sabe por quê? Porque na hora que você tá indo com o teu coração aberto e puro, não importa o que você tem e nem o que você deixa de ter. A pessoa que mora na favela ou a pessoa que mora no palácio, as duas pessoas quando chegam no templo, ou seja, quando elas vão construir esse lugar para que Deus habite no coração delas, as duas pessoas têm o mesmo valor para o Criador. Esse valor é inestimável, é muito além da casa, do carro, da bolsa, é muito além. Você é tão valoroso quanto uma pessoa que tem mais ou menos que você. Não faz diferença nenhuma. Infelizmente, tem muita gente que ainda pensa que faz diferença. Então, se você busca as coisas e busca fazer as coisas e ter as coisas pra você sentir que tem algum valor, saiba, a tua espiritualidade tá muito frágil. Você precisa fortalecer a sua espiritualidade. Porque a tua espiritualidade vai te colocar num lugar que, na verdade, o que conta na tua satisfação e na tua verdadeira, autêntica felicidade é quem você se torna a cada dia. É o que você faz pelos outros. É o que você nutre dentro de você. Então, enquanto a gente... E de novo, gente, pelo amor de Deus, nada contra a bolsa, ou o carro, ou a viagem. Pelo contrário, tá? Pelo contrário. Se você usa isso com sabedoria, né, com gratidão, com valor e etc. Poxa, não tem nada mais gostoso do que você colocar uma roupa ou ter uma experiência e aquilo ser gostoso pra você. Você coloca um tecido e você fala, nossa, que delícia, eu me sinto valorizado, eu me sinto valorizada, nossa, que delícia essa experiência. A grande questão é, de novo, se você faz ou usa, veste ou vai nos lugares para ser notado, porque você precisa da aprovação e do reconhecimento das pessoas para você sentir que você tem um valor, aí é onde mora o problema. Você vê que a coisa, quando a gente chega na espiritualidade, ela é um pouco mais complexa. Então quer dizer que toda pessoa que usa roupa de marca, essa pessoa, então ela tem alguma insegurança ou falta de confiança? Não. E toda pessoa que não tem roupa de marca, quer dizer que ela sente que ela não tem confiança também, que ela tem pouco porque tem menos? Também não tem nada a ver. O que vai falar pra gente sobre a confiança de uma pessoa não é o que tá fora, é o que tá dentro. Um grande exemplo disso pra mim é outro grande cabalista, que era o Rav Brandoin. O Rav Brandoin foi professor do Rav Berg, que era marido da Karen, né? E o Rav Brandoin chegava nos lugares e ele falava baixinho. E quase ninguém ouvia o que o Rav Brandoin tinha pra falar. E ele falava baixo. Mas na hora que ele chegava, a presença dele iluminava o lugar. Todo mundo queria vir chegar perto dele, queria ouvir ele, queria saber a sabedoria que ele tinha para compartilhar, e ele falava baixo, porque essa era a personalidade dele. E nada por acaso, a gente tá no mês de peixes e o Rav Brandoin era pisciano. Então, gente, cada um tem a sua personalidade. E pra gente sustentar a nossa personalidade, a gente precisa abrir mão da opinião dos outros, pra gente poder olhar pra dentro do nosso coração e se perguntar o que faz sentido pra nós. E na hora que você sabe no teu coração o que faz sentido pra você, você precisa dar o próximo passo. Só que pra você saber disso, você precisa abrir mão da opinião dos outros. Gente, se eu fosse seguir a opinião das pessoas, eu ia ser, pra quem já me conhece há mais tempo, vocês sabem que eu fui modelo por alguns anos, né? E é uma das profissões que as pessoas mais acham incrível, né? Nossa, modelo, né? Fazia comerciais e vestia roupas de marcas incríveis e fazia, né, desfiles e vários trabalhos e tudo mais. E assim, as pessoas achavam o máximo. E eu achei o máximo por um tempo. E acho o máximo quem trabalha com isso. Cada um tem que fazer aquilo que toca o teu coração, né? Mas a grande questão é, se eu fosse me preocupar com a opinião dos outros, talvez eu ainda tava fazendo isso. Só que quando a gente conecta com o nosso coração, e quando eu ouvi esse chamado no meu coração há muitos anos atrás, e eu soube que eu precisava ensinar a cavalar, mesmo que muita gente ache estranho, julga, critica, tira sarro, acontece, verdade, tá? Mesmo assim, eu tenho um porquê tão fundo no meu coração, gente. Não importa o que os outros pensam. Tem gente que acha o máximo que eu sou professora de cavalar, tem gente que acha, tipo, meu, quem é você?
Eu sou eu! E você é você, e a gente tem muito valor. Então, quanto mais a gente dá energia para que os outros pensam, menos força a gente tem para revelar a luz que nós precisamos revelar. Entende isso? Você tem que revelar a sua luz única. Única, e só você vai poder fazer isso. E isso leva a gente para o nosso terceiro passo para fortalecer a nossa espiritualidade. Então, o primeiro é se lembrar todos os dias que a sua alma é perfeita e ilimitada. O segundo passo é você não dar importância para a opinião dos outros, parar de fazer coisas ou deixar de fazer por conta do que as pessoas pensam. Começar a construir esse templo sagrado dentro do teu coração, que é esse lugar dentro de você, onde você aquieta a sua mente, onde você não tá preocupado com o que os outros pensam, dizem, falam e etc, como olham ou deixam de olhar para você, e você fala: uau, é isso que eu tenho para oferecer para o mundo. Eu amo o que tem dentro de mim para oferecer para o mundo. E é isso que eu vou fazer, eu vou bancar, oferecer aquilo que o meu coração diz que eu devo fazer. Então esse é o 2. E qual o terceiro passo? O terceiro passo, então, é se concentrar naquilo que faz bem para você e para sua alma. Isso significa que todos os dias você precisa ter motivos para sorrir. E motivos para sorrir, eu tô falando aqui que o que acontece? A gente está falando sobre manter a nossa chama acesa e passar a nossa chama acesa para as próximas gerações. Se você não faz aquilo que acende a tua alma, que faz você brilhar, os teus filhos, as próximas gerações vão ver isso. E elas vão carregar isso. Porque você precisa fazer a escolha do que faz você feliz e nutrir o que te faz feliz. Porque é o que faz a gente feliz, que vai acender essa luz dentro de nós, que vai acender a nossa chama, que vai ser um exemplo para as pessoas que convivem com a gente. Se você tá infeliz, se você tá todo dia reclamando, se você tá insatisfeito com as suas escolhas, insatisfeito com a sua vida, sabe, insatisfeito com o relacionamento, se você não tá bem com você, o que vai acontecer? Você vai acabar emanando isso. Entende? Tudo ao teu redor vai ficar assim. Cada vez você vai ter mais motivo pra reclamar, mais motivo pra ser infeliz, mais motivo pra sustentar um trabalho que não gosta, ou pra sustentar um formato de relacionamento que não tá bom com você, pra sustentar brigas com outras pessoas, pra sustentar raiva, pra sustentar ingratidão, intolerância. Então, o que você faz todos os dias que faz você sorrir? O que você faz todos os dias que te faz sorrir? Que tira um sorriso do seu rosto? E que te conecta com a tua essência, que faz a tua alma brilhar. Gente, olha só, a tua alma é única. A tua luz é única. E o que você veio trazer para o mundo, só você pode trazer. Só você pode trazer. Só você. Assim como só eu posso trazer o que eu vim ensinar ou vim trazer para o mundo. Entende? É isso. Só eu posso fazer do jeito que eu posso fazer. Sabe? É lindo de ver, gente. Eu permeio universos, né, dos meus estudos de Kabbalah e bebo de fonte de grandes mestres super ultra ortodoxos, religiosíssimos, e eu tenho maior valor, maior carinho, maior gratidão por esse universo e não vivo desse jeito, né? Vivo de um jeito diferente. Eu não sou ultra religiosa ortodoxa e tudo mais. Hoje em dia eu sou bem mais light. Já fui um pouco mais, mas hoje em dia eu sou mais light. E eu tô falando isso pra vocês porque, assim, no momento que eu parei de me preocupar com a opinião dos outros, né? Parei de me preocupar com o que as pessoas pensavam, eu pude encontrar o lugar de viver e de compartilhar esse conhecimento que eu compartilho com vocês sendo eu. Do meu jeito. Do meu jeito. E do meu jeito, ninguém faz. Ninguém faz. Não porque eu tenho nada de melhor do que ninguém, mas é porque o meu jeito é o meu jeito. Entende? Tem outros professores e outras professoras e mestres de Kabbalah e etc, etc, que compartilham de outras maneiras e são incríveis. Incríveis. Eu valorizo cada pessoa que tem essa missão de compartilhar a sabedoria espiritual da Kabbalah com o mundo. Nossa, como eu admiro. Eu só falo bem, nunca vocês vão me ouvir falando mal de nenhuma pessoa que compartilha a sabedoria da Kabbalah. Eu não faço isso. Tem gente que chega, quer saber minha opinião, do rabino não sei das quantas, de não sei quem, de não sei quem. São incríveis, são ótimos. Eu não tenho por que falar mal. Eu só faço do jeito que faz sentido pra mim. Eu sou autêntica na minha maneira de ensinar, porque é o que eu amo fazer desse jeito, pra falar com todo mundo. Não pra falar de um jeito religioso.
Então a gente tem que se concentrar naquilo que faz bem pra nossa alma. Isso faz bem pra minha alma, por exemplo. Falar sendo autêntica, do jeito que faz sentido pra mim, compartilhar essa sabedoria com todo mundo, com uma linguagem que não fale só com algumas pessoas, né? Falar com todos. Eu amo fazer isso. Isso faz meu coração se iluminar. E você tem que encontrar aquilo que faz o teu coração se iluminar. E, gente, não é uma coisa só. Eu tô falando aqui disso hoje, mas é porque recentemente vieram tantas coisas, né? Eu falei pra vocês, nossa, tanto caos e tantas coisas e críticas e coisas meio surreais que aconteceram nas últimas semanas. Eu até tava assim, falando, meu Deus do céu, né? Qual é o treino da minha alma? Eu falei pra vocês. Mas assim, isso é sobre você fazer o que o teu coração... fazer o que faz você brilhar e o teu coração brilhar. Às vezes é você estar ali brincando com os teus filhos. Sabe? Às vezes é você ir fazer uma corrida no parque. Às vezes é você fazer o teu trabalho da melhor forma possível. Ou você ser melhor pro teu marido, pra tua namorada, pra tua esposa, pro teu amigo, pro teu pai, pra tua mãe, pro teu irmão e por aí vai. O que faz o teu coração brilhar? O que faz o teu sorriso vir à tona? Porque quando a gente não tá nutrindo coisas que fazem a gente sorrir, a nossa chama apaga. E nós estamos vendo aqui, foi isso que a gente aprendeu da Paraxá dessa semana, que nós precisamos trazer o óleo mais puro, o azeite mais puro para acender esse candelabro. E esse candelabro é o que ilumina o nosso templo que está no nosso coração, para que Deus possa habitar, para que você tenha clareza, para que você tenha intuição, para que você receba respostas, para que você saiba o que fazer, o que não fazer. Para tudo isso, você precisa purificar o teu coração. E para purificar o teu coração, eu trouxe aqui, né, hoje para vocês três coisas, 3 passos. Número 1, lembrar todos os dias que a sua alma é perfeita e infinita. Número 2, se importar menos com o que as pessoas estão falando ou pensando de você, sabe? Estão pensando isso, estão falando isso, tá, e o que eu penso? Mais importante do que os outros pensam é o porquê você faz as coisas e o porquê você faz do jeito que você faz. Para isso precisa de autoconhecimento. E número 3, é você todos os dias se concentrar em fazer coisas que iluminam o teu coração, que fazem você sorrir. Todo dia você tem que ter motivos para sorrir. E não só ter motivos, você tem que sorrir de verdade, entende? Então, eu não sei onde você tá, vão achar você estranho, talvez vão sei lá, se você não estiver sozinho, vão estranhar, mas vamos sorrir, vai, dá um sorriso. Porque assim, só da gente estar juntos aqui, entende? Da gente poder sorrir. Deus é tão perfeito, gente, o Criador é tão perfeito que Ele fez no nosso cérebro um monte de... uma farmácia. Um monte de substâncias, que são os hormônios que tem aqui dentro do nosso sistema límbico, principalmente, não só, mas principalmente no nosso sistema límbico, a gente pode produzir tantos sentimentos, tantas emoções ruins e emoções muito boas. Então, quais são as emoções que você está nutrindo? O que você tem feito para sorrir mais? O que você tem feito para ser feliz? Se isso não estiver fazendo parte do teu dia a dia, se você não tiver motivos para ser feliz e sorrir todos os dias, você precisa repensar as suas escolhas diárias. E esse é o grande convite que eu trago para a nossa semana. Sobre a Paraxá Tetzaveh. A gente construir esse templo, a gente acender essa luz do candelabro no nosso templo sagrado, para que a gente possa passar isso para as próximas gerações. Ser feliz, sabe, valorizar a tua alma, se importar menos com o que as pessoas pensam, falam de você... Se olham torto, se não olham torto, se importar menos com isso e ser autêntico. Porque as próximas gerações vão receber a luz que você vai passar para elas. Como? Sendo você. É o que o Dalai Lama falava, trazendo agora um outro contexto, né? O Dalai Lama dizia, você é o teu maior legado para o mundo. A tua vida é o teu maior legado para o mundo. E eu concordo muito com ele, é isso. A sua vida é o maior legado que você tem a deixar para o mundo. É o que você faz, são as escolhas que você tem, certo? Então, meus queridos, é isso. Lembrando vocês, gente, temos curso presencial em São Paulo, sábado e domingo. Eu não sei quando vai ter curso presencial de novo, tá? Do Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. Vocês me pedem muito isso, toda hora vocês querem fazer curso presencial. E, quando vai ter presencial, quando vai ter presencial? Gente, não percam a oportunidade. Porque depois passa o curso e ficam, quando que vai ter presencial? Acabou de ter! Vai ter nesse final de semana, dia 24 e 25 de fevereiro.
E, gente, dia 24 é meu aniversário, hein? Quem tiver lá vai passar, a gente vai passar meu aniversário juntos, tá? Porque vai ter aula o dia inteiro. É uma imersão, né? No dia 24 a gente vai ter 3 conceitos profundos da Kabbalah, tá? A gente começa de manhã, terminamos no final da tarde. E no dia seguinte, a gente vai ter mais 3 conceitos profundos da Kabbalah. De novo, começamos de manhã e terminamos no final da tarde, comecinho da noite, tá bom? Então, pra quem quiser fazer o curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual presencial, essa é a última chamada, quase uma das últimas. Eu ainda vou falar um pouquinho disso até o final dessa semana. Sábado, eu encontro vocês lá. Fechado? Então, a gente se vê na nossa próxima live. Vou anunciar pra vocês. Essa semana tá bem corrida porque tem imersão no final de semana. Assim que eu souber quando vai ser a próxima live, eu vou avisar, tá bom? Então, meus queridos, um grande beijo pra vocês. Ótima semana. Espero muito encontrar vocês no sábado e no domingo. Um beijão. Shavua Tov, ou seja, que seja uma semana maravilhosa, ótima pra todos nós.